Para se trabalhar com um aluno como professor de educação especializada, deveríamos primeiramente fazer uma ficha individual deste aluno. No caso, hoje faremos um plano de aula movido para um aluno surdo. Exemplo disso, o nosso plano de aula é de língua portuguesa, com a duração máxima de 50 minutos para um aluno de terceiro ano do ensino fundamental. Primeiramente, a gente faria um levantamento de todo o processo de como essa criança foi descoberta especial. O que levou os pais a entender que essa criança seria especial. Então, essa busca ela é muito interessante. Mas antes disso, a gente tem que ver como seria a montagem de um plano de aula para uma criança surda, para um aluno surdo. A gente deve organizar suas atividades investindo em recursos visuais, que certamente irão beneficiar a toda a turma. Ou seja, eu tenho que promover a essa criança algo que ela vai lidar e também os alunos ouvintes também vão lidar. Isso significa uma inclusão escolar. Eu não vou levar uma atividade somente para a criança especial. Eu vou levar para a criança especial de forma que todas as outras crianças também consigam lidar com a atividade e aprender junto, com essa criança que é especial. No caso, nosso aluno aí surdo. E a gente faz uma ficha individual desse aluno, Ficha individual do aluno JAE para o aluno com surdez. Atendimento educacional especializado. Vem o nome do aluno, a idade dele, a escola que ele está ingressada, qual o nome do professor do ensino regular, ou seja, o professor que rege essa turma, qual que é o professor do AE, quem é o professor que está lidando com esse aluno nesse tempo. E vem aí falando sobre a vida desta criança, deste aluno, porque ela da escola para fora, ela é um ser humano comum. Ela se torna ser aluno da escola para dentro, onde ela lida com outras crianças que também são alunas, que têm diferenças que ela não tem, intelectos que ela talvez não tenha, mas que o aluno, junto com o professor, junto com a família, junto com a própria escola, a comunidade escolar, vão inseri-la nesse contexto escolar. Então, a gente vê aí o relato do caso, que a gente fala, o aluno natural de tal cidade, que buscou, os pais que buscaram, matricular essa criança desde então, e que com 8 meses eles descobriram, perceberam que a criança tinha algum problema, estava diferente, não estava numa criança típica, ela tinha alguma anormalidade que os pais queriam descobrir. E isso foi feita uma avaliação por um especialista, e após essa avaliação, os pais começaram a lidar melhor com essa situação. Então, antes do professor do AE formular um plano de aula, ele precisa, primeiramente, conhecer esta criança a qual ele vai inserir este plano de aula, ou seja, ele tem que adaptar com a criança a realidade da criança. Visto assim, a gente vai ver quais são os aspectos dessa criança. Como ele é na afetividade, o que os pais falam dessa criança, como ele se socializa, qual que é a cognição desse aluno, o linguístico desse aluno, como é que esse aluno trabalha a língua em si, a motricidade desse aluno, como a família absorve, envolve e lida com esta criança, e qual que é o tipo de problema, o que essa criança tinha e o que essa criança mostra até os dias de hoje com a idade que ela tem, que no caso aqui nosso aluno tem 9 anos de idade. E os resultados que o professor espera para que esse aluno consiga compreender e aprender, junto com os professores, regente e o professor especializado, e os ouvintes, que são os outros alunos da sala do qual ele está inserido. Então, a gente fez um plano de aula voltado para esse aluno, um plano de aula da língua portuguesa, e a gente vai abordar contos, histórias. E para poder fazer esses contos e essas histórias, a gente vai estabelecer uma língua. E para o surdo-mudo, a língua padrão do surdo-mudo, no bilinguismo, é o sinal de Libras, o sinal das mãos. O professor
que vai lidar com o aluno surdo, ele tem que ter ser voluntário para aprender a lidar com mãos, né, trejeitos, gestos, porque ele vai usar muito o rosto, principalmente alguns surdos fazem muita linguagem labial. Muitos deles conseguem entender o que a gente está falando só de olhar a boca mexendo, né, abrindo e fechando, o gesto que a boca faz, o gesto que as mãos fazem. Enfim, o aluno surdo, ele é um mundo imaginário. Então, ele vai criar nessa imaginação a compreensão desejada através do sinal de Libras, que, assim, é surpreendente e maravilhoso. A gente poder comunicar com uma criança surda pelo sinal de Libras é uma coisa muito, assim, além, né, da expectativa que a gente tenha para que essa criança possa aprender. E nisso tudo a gente coloca dentro do plano de aula nossos objetivos, né, que o plano de aula para o aluno surdo ele tem como objetivo promover a inclusão, né, foi falado anteriormente. O que é essa inclusão? Do aluno interagir, aprender e dialogar com os outros alunos e também com os professores que estão dentro da sala. Porque não adianta ele estar no meio inserido se ele não visto naquele meio, se ele é esquecido daquele meio. Então, o aluno surdo ele tem que aprender junto com os demais, porque ele tem que ser incluído nessa atividade escolar, nessa comunidade escolar. E a gente vai ver, né, esse desenvolvimento integral das crianças surdas. E vai garantir que elas tenham acesso ao conhecimento de forma equitativa. Ou seja, vai ficar tudo do mesmo jeito, tudo igual, tudo equiparado. Tudo feito de maneira que essa criança não vai se sentir nem menos e nem mais do que a outra criança. Ela vai se sentir exatamente no mesmo padrão de conhecimento e aperfeiçoamento do aluno ouvinte, no caso. Além disso, busca também, né, estimular a comunicação, a socialização e a expressão criativa dos alunos, respeitando suas particularidades e necessidades. No caso aí, a gente tem os objetivos específicos, que é desenvolver a linguagem dos sinais, com meio da comunicação. Essa criança, que já tem 9 anos de idade, já foi inserida no APAE e já teve um acompanhamento com fonoaudiólogo, com um médico do aparelho auditivo. Ela já está muito mais, né, capacitada a ser inserida nesse meio, porque ela já vê esse mundo, né, desde a idade que os pais procuraram ajuda. Então, ela vai estimular a interação entre os alunos surdos e ouvintes, né? Essa atividade que for feita vai ser para os alunos surdos e para os alunos ouvintes. Vai promover as atividades que favoreçam a expressão artística e corporal, porque o sinal de Libras ele exige isso, né? Que a gente use a gesticulação, né? A manifestação do rosto, né? A alegria, a tristeza. Então, são os efeitos que causam dentro do surdo, são justamente essas caras e bocas que a gente faz, que ele vai compreender e vai ser inserido nesse meio de contexto para que ele consiga lidar e aprender muito mais dentro dessa escola. Vai facilitar a compreensão dos conceitos básicos através dos recursos visuais, sabendo que o surdo, ele enxerga bem. Lógico que tem crianças que tem surdo, que é surdo, mudo, tem crianças que são cegas e surdas, né? Isso é feito para um aluno surdo, né? Se ele é surdo, então acredito que se ele, né, consiga ter uma imagem visual quase que perfeita. E vai promover o aprendizado em Libras, que é a língua padronizada, né, digamos assim, para a criança surda nesse sentido. E através disso, o propósito é de confeccionar um caderno com os sinais aprendidos. Geralmente a gente usa muito o alfabeto em língua de sinais, né, para que a criança já consiga saber como se fala o A, o B, o C, o D, até o Z, os numerais, e assim na junção dessas letras, a gente formar palavras, frases e textos, né, e essas são as atividades propostas nesse plano de aula, e utilizar imagens visuais e várias referências de modo a favorecer sua aprendizagem, apresentar o alfabeto, né, datilógico. Esse alfabeto datilógico, ele é o alfabeto de língua de sinais, de Libras, né? Que a gente vai ver nas próximas páginas aí, que tem o alfabeto em forma de sinais. E a gente
a partir disso, a gente vai ainda nesses objetivos. Diferenciar inclusão de integração. Nem todo mundo está integrado, está incluído, né? Então, a gente tem que fazer isso. Fazer os alunos ouvintes entenderem o aluno de AE e o aluno de AE entender os alunos ouvintes. Vai conhecer e utilizar para a promoção de uma comunicação básica os diferentes sinais de Libras, considerando os aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. Utilizar a Libras para o ensino do conteúdo da área de ciências biológicas, compreender o procedimento e a finalidade da escrita de sinais. Entender como funciona basicamente o processo de aquisição da língua de sinais quando o indivíduo é usuário da língua portuguesa. Aí vem o conteúdo programático, né? O que é que eu vou trabalhar nisso? Então, o conteúdo aborda durante a aula a introdução de linguagem de sinais. Esse é o conteúdo: conhecimento dos sinais, fluência e simetria, estudo dos termos técnicos e científicos. Então, eu vou trabalhar com essa criança um texto baseado na língua de sinais. E vou fazer com que os alunos ouvintes também aprendam, dentro desse contexto do aluno surdo, também a entenderem o texto sobre a língua de sinais. Ou seja, eu vou fazer as crianças ouvintes também aprenderem a lidar com o aluno surdo. A metodologia adotada será ativa e participativa, né? Que vai ser através de contação de histórias em Libras, né? Se o professor de Libras, se o professor de AE não tiver muita precisão no texto, ele pode procurar um intérprete para que isso aconteça, né? Para que a aula aconteça. E o plano se faz acontecer durante toda a metodologia, que é acolher essa criança para que ele compreenda a atividade que está sendo inserida para aquela criança. O material didático são cartazes ilustrativos com imagens e sinais, vídeos educativos em Libras, né? Os livros, gravuras, imagens, caderno de anotações, contação de histórias em Libras. Então, o professor vai criar vários cenários para que essa criança aprenda realmente. E a avaliação, essa avaliação vai ser do aprendizado, que vai ser contínua e formativa, né? Observando a participação dos alunos nas atividades propostas, os alunos ouvintes e o aluno surdo. O professor poderá realizar perguntas em Libras para verificar a compreensão dos sinais e conceitos abordados. Além disso, será importante avaliar a interação entre os alunos surdos e ouvintes. O professor de AE, de Libras, fará a avaliação do aluno em relação à aprendizagem dos sinais, né? Ou seja, ele vai avaliar o que o aluno realmente aprendeu dentro daquele texto e dentro daquela aula que está sendo, né, dada naquele momento. E aqui a gente fala sobre os parceiros, os colaboradores dentro desse processo do plano de aula, que foi a família, né, os professores da sala comum, o intérprete, que se caso o professor de AE não tiver tanta dinâmica ainda, ele pode ter um intérprete dentro da sala de aula, o professor do AE e a equipe pedagógica em si e os alunos ouvintes, né? Aí a gente conta com a bibliografia, né, que foi buscada os conhecimentos, e posteriormente a gente vê as atividades que serão propostas. Aí, como eu disse anteriormente, né, o alfabeto com a língua de sinais, né, que eu acho surpreendente e maravilhoso, né, interessantíssimo, e uma atividade aí que está falando para traduzir o texto abaixo. Então, eu posso aplicar essa atividade para o aluno surdo e os alunos ouvintes, né? Vai ser uma coisa interessante, porque eles vão conseguir ver o aluno surdo se manifestando para falar, né? Para poder passar o que está sendo escrito, e o aluno ouvinte vai ficar muito assim, ansioso de saber o que está sendo escrito mesmo. E a próxima atividade é traduz as palavras abaixo. Algumas palavras nos quadrinhos, que a gente, né, que o aluno surdo e o aluno ouvinte vai colocar, e depois a gente pode explorar essa atividade de várias maneiras, contar o número de letras, número de sílabas, fazer rimas, enfim, isso vai, né, do conhecimento, da capacidade e da busca de cada professor. Então, assim, eu acredito que esse plano de aula para um aluno surdo com a idade de 9 anos de idade é um plano de aula que não é tão, assim, pesado, digamos, né, entre aspas, mas é um plano de aula que vai abordar tanto a criança ouvinte quanto a criança surda. Eu espero que tenha caído na compreensão de todos e tenham uma boa tarde.